Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de inglês, né? Então, continuação do nosso livro de inglês. Aí vocês vão encontrar essas duas páginas aí no livro, 57 e 58, né? Fazendo a continuação. Então, essa primeira questão aqui, ela diz: Look at the list of some tourist attractions. Write in your notebook the places you have near your area. Olha essa lista de atrações turísticas, algumas atrações turísticas, né? Escreva em seu caderno os lugares que você tem perto da sua área, perto de sua casa, né? Do lugar onde você vive. Então aqui nós temos alguns lugares, né? Vocês vão observar aí, tem praias, né? Monumentos, Parque Nacional, né? O zoológico, tem vários lugares, museu, né? Então vocês vão observar aí, teatros são lugares que pode ter perto da casa, né? Então, o que é que vocês vão fazer aí? Escrever os lugares que vocês têm perto da sua casa. Então, vocês não vão ter todos os lugares. Praia, você não vai ter zoológico, você não vai ter. Então, você vai colocar apenas o que tiver perto, né? Rio, algum rio que é conhecido na região, né? Algum canto que algum lugar desse que pode ter perto da sua casa, certo? Então você coloca na questão 1, aí observa, lê os nomes, né, dos lugares, traduz, né? Alguns já traduzi quase todos, então vocês vão ver, colocar somente o que tem perto da região que você mora, certo? 2. In your notebook, answer these questions about the tourist attractions of your region. Ok, no seu caderno, responda essas questões sobre as atrações turísticas, né, da região. Então a letra A diz assim: What is this place called? As atrações turísticas da região, né? Pontos turísticos, alguma coisa que é conhecido como ponto turístico na região. Não precisa ser na sua cidade, né? Na região, pode ser em outra região, cidade perto de você, que você mora, certo? Pode ser um Cristo Redentor, que é um ponto turístico da nossa cidade. Aqui nós não temos muitos pontos turísticos, mas vocês conhecem alguns, né? Tem lagoas, né, que fazem calçadão, né, que as pessoas podem caminhar, é conhecido como pontos turísticos, né? E tem alguns, né? Então, a letra A, você coloca a questão 2A, qual é o que é esse lugar, como esse lugar é chamado, né? Você vai colocar os lugares, os pontos turísticos. Where is it? Aonde ele é? Então você vai dizer onde ele fica localizado, qual é a cidade, o lugar onde esse lugar fica, né? C. Who enjoys going there? Quem gosta de ir para lá, né? Que tipo de pessoas? Jovens, crianças, se for parque, crianças gosta de ir, né? Pessoas mais velhas, sei lá. Então vocês vão ver que tipo de pessoas que gostam de ir lá. Nesses pontos turísticos que vocês colocaram na letra A, certo? Aí letra D. Can you walk there? Você pode caminhar lá? Por exemplo, se for aqui nós temos na região tem várias lagoas, né? Que como ponto turístico não são várias, tem algumas, né? Que você pode fazer caminhadas lá, né? Pode caminhar. Você pode caminhar? Se sim, você coloca assim. Não, se não puder, você não coloca. Ok, a letra E. What's nice about it? O que tem de bom nele, né? O que tem de bom lá nesse ponto turístico? Ok. A 3. What do the words below have in common? Então, o que essas palavras abaixo têm em comum? Bom, então escreva, né, as frases. Ok. Então aqui, vamos ver o restante. Read the statements and write the answer in your notebook. Então, o que essas palavras têm em comum aqui? Nós temos aqui a escola, né, club, né, school club, restaurant, supermarket. Então, tem vários lugares, bancos, teatros, cinema, parques, ok? Várias palavras, né? Vocês vão ver todas elas, entender todas elas. O que elas têm em comum? Aí a letra A, você vai escolher ou a letra A ou a letra B. A letra A diz assim: They are related to tourist places. Eles estão falando sobre
lugares turísticos. São lugares turísticos? Todas elas são lugares turísticos? Se for, você coloca a letra A. They are related to tourist places. Se não for, você seria B, né? Vamos ver. They are related to places in the neighborhood. Então, o que seria? Eles estão falando sobre... Elas são lugares... fala sobre lugares da vizinhança. Lugares que tem na vizinhança. Ginástica, supermercado, clubes, restaurantes, escola. Quer dizer... É uma dessas duas, certo? Escolha uma da letra A ou B e escreva a frase. A questão 4. With a partner, com um colega. Então, você não vai fazer com um colega, você vai fazer sozinho, certo? Say the names of those places in your area and describe something people can do there. Follow the example. Então, você vai fazer sozinho, dizer o nome desses lugares aí, ó, que estão aí nesse quadrinho. Tá pedindo para fazer o nome de todos os lugares e dizer o que as pessoas fazem lá. Então aqui tem um exemplo, né? The bakery is called Princesinha do Leme. Então, and people can buy bread there. Então aqui ele deu um exemplo do que você vai fazer com palavra. Mas eu não gostaria que vocês fizessem com todas, porque são muitas palavras, muitos lugares. Apenas 5, vocês vão escolher 5 nomes desses. Escola, o que as pessoas podem fazer lá? Então, você vai colocar uma frase em inglês, né? O que coloca school, aí faz uma frase sobre a escola. Mostrar o que as pessoas podem fazer lá, né? No clube, né? No restaurante, no supermercado. Aí você escolhe 5 palavrinhas dessas que tem aí e vai fazer uma frase mostrando o que as pessoas fazem lá, em cada lugar, ok? Do jeito que foi feito aqui. Então você pode fazer em português e depois passar para o inglês, né? Faz a frasezinha em inglês. Eu quero que você faça em inglês por esse modelo aqui que está escrito aqui, né? Ok. A questão 5. Choose 4 places in activity 3. In your notebook, draw an icon like the one below for each place. Bom, pede em grupo aqui, mas você vai fazer sozinho, tá certo? O que está pedindo? Escolha 4 lugares da atividade 3, ainda dessa atividade 3, que tem esses lugares. Você vai escolher 4 lugares desse. Aí apenas vai fazer o desenho, ok? Vai desenhar, como tem o exemplo aqui, né? Tem a palavra hotel e eles fizeram, né? O hotel, ok. Coloca a palavrinha em inglês e desenha, faz o desenho do que significa a palavra, ok? Você vai escolher, por exemplo, school. Se eu coloco school, aí vai desenhar a sua escola. Park, vai desenhar um parque, entendeu? Vai escolher 5 e fazer os desenhos, certo? Questão 6. Can you name these different means of transportation? Which one do you use? In your notebook, write them in the order according to the frequency you use them. Então aqui está pedindo o quê? Você pode nomear esses diferentes tipos de transporte, né? Nós temos alguns transportes aqui, é só para você nomear. Ele quer que você nomeie assim, o que você tem mais frequência, o que você utiliza mais. Se anda mais a pé, você coloca o número 1. Se anda mais de carro, 2. Mas aí não precisa ser na sequência. Basta colocar os transportes que vocês utilizam, colocando o nome em inglês, ok? Aqui, número 1 em algarismo humano é a pé, a pessoa andando a pé. Se anda a pé, você coloca, se anda, claro, todos nós andamos, né? On foot, né? Que seria a pé, né? Aí a 2 é de táxi. De táxi é by taxi. Você vai colocar em inglês. Número 1, on foot. 2, by taxi, né? O 3 é de avião. Mas aí você anda de avião? Eu, por exemplo, nunca andei de avião, então eu não vou colocar, se fosse eu não colocaria o avião, porque eu não ando de avião, ou nunca andei, né? De ônibus a gente anda, o que mais? A cavalo, o que mais? De barco aqui eu também não ando, então aqui eu vejo 3 tipos de transportes que eu não utilizo, ou que eu não utilizei ainda, né? Andar de barco eu não utilizo, então eu não vou colocar. Nem de trem, nunca andei nem avião. O restante eu acho que todos nós andamos, né?
Então você coloca o número em algarismo romano e coloca o tipo de transporte, né? By car, by bike, né? By bus, by taxi, ok? É só isso. 7. Read the sentences and write in your notebook the words that name the means of transportation for the pictures in activity 6. Leia as frases, né? Leia as frases e escreva em seu caderno as palavras que nomeiam o significado desses tipos de transporte, né? Com as figuras das 6. Então aqui nós temos letra A, B, C, D e E. Cada uma frase dessa está falando sobre uma figura dessas. Então é simples. Você coloca questão 7, aí letra A. Essa letra A fala sobre que tipo de transporte desses aqui em cima. Vamos ver, olha. I come to school by taxi. Eu venho para a escola de táxi. Está falando sobre qual imagem? Eu venho para a escola de táxi. Imagem 2, by taxi. Tá aí, ó. Então, essa primeira eu já respondi para vocês. I come to school by taxi. Eu venho para a escola de táxi. Letra A, número 2 em algarismo romano, certo? Aí você vai ler a 3 e você vai pesquisar e entender, vai fazer a traduçãozinha e entender as frases B, C, D e E e vai fazer a relação com essas imagens, o número 1, 2, 3, 4 até o número 9. Você vai ver qual é a frase, ou melhor, qual dessas frases, ou melhor, a letra A está falando sobre qual imagem, a letra B está falando sobre qual imagem, certo? Cada uma dessas você vai ler e entender com o aplicativozinho, fazendo tradução. Aí você entendeu a frase em português, você diz, está falando sobre a imagem tal. Letra B, imagem tal, ok? É simples. 8. Which sentences in Activity 7 are true for you? Que sentenças, que frases na atividade 7 são verdadeiras para você, são verdade para você, né? Então, escreva em seu caderno. Bom, quais são verdades para você? Por exemplo, I come to school by taxi. Eu vou para a escola de táxi. Isso é verdade? Eu vou de táxi para a escola? Não, não é verdade. Para mim, se eu não vou de táxi, então essa não é verdadeira. Eu só vou copiar, né? Coloca a letra, questão 8 aí. A letra A eu não vou escrever, porque não é verdade para mim que eu não vou de táxi. Vamos ver a B. No boats in my neighborhood. Não há barcos na minha vizinhança. Essa é verdadeira. Então, eu coloco na questão 8. B. There are no boats in my neighborhood. Porque é verdade. Não há barcos na minha região, na minha vizinhança. Então, se não há, é verdade. Então, você vai observar. Aqui eu dei um exemplo de uma frase, a letra A, que não é verdade para mim, né, que você vai colocar para você. É verdade para você? E outra que é verdade para você. Você só vai copiar as frases verdadeiras, ok? Então, vai ler também, entender. Por exemplo, a letra E. I love riding horse. Eu amo andar de cavalo, andar a cavalo. Riding horse, né? Andar a cavalo. Eu amo andar a cavalo. Eu adoro andar a cavalo. Então, você coloca a letra E, I love riding horses, ok? Aí você vê cada frase e vê se é verdade, copia, ok? É verdade para você, certo? 9. Make the necessary changes in the other sentences to make them true for you. Bom, aqui está pedindo para você fazer as mudanças necessárias nas frases que não são verdadeiras para você. Então, basta fazer umas duas frases, pegar umas duas frases que não são verdade. Por exemplo, essa primeira, I come to school by taxi, eu venho para a escola de táxi, não é verdade. Então, eu vou fazer ela ser verdadeira. Eu vou para a escola de carro. Então, se for de carro, eu coloco I come to school by car. Se eu for de ônibus, I come to school by bus. Ok? Se for de bicicleta, I come to school by bike, ok? Então é só isso, valeu? Você vai colocar, aqui não for verdade para você, você vai fazer ser verdadeira, é só escrever correto, ok? E essa última,
Tá perguntando aqui, ó, diz o seguinte: Some students go to school by bus. Alguns estudantes vão para a escola de ônibus, outros vão de carro, outros a pé. E você vai de quê? Então você vai dizer I go to school by car, se for de carro, né? Se for de ônibus, I go to school by bus, né? Ok. Vai dizer como você vai para a escola. E tá pedindo aqui nessa 10 para você falar sobre 3 alunos, colegas seu. Então você diz fulano, né? Você, João, meu amigo, né? Você coloca o nome João, né? Joaquim, lá você vai colocar três pessoas que são amigos de seu e dizer como é que eles vão para a escola. Se é de carro, 3 maneiras diferentes. Tem gente que vai de ônibus, tem gente que vai de carro e tem gente que vai de bicicleta ou tem gente que vai a pé, ok? Coloque 3 maneiras diferentes de ir para a escola, valeu? Então é só isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Tchau.